Vamos lá, eu tô no livro de Juízes, capítulo 20 hoje. Nós estamos em ordem cronológica, então vocês vão perceber, se a gente conseguir passar hoje do 20 e 21, que eu acredito que a gente vai, vocês vão ver que agora a gente vai entrar em alguns trechos lá de Juízes 3 e 4, lá atrás em seguida, e em seguida a gente vai entrar dentro do livro de Ruth. Eu tô bem feliz, porque na sequência aqui a gente já entra na história de Ruth. Então vai ser assim, aulas bem gostosas que a gente vai ter aí nas próximas semanas, dentro do livro de Ruth. Eu já tô com outro livro aqui também já para eu dar uma estudada a mais no livro de Ruth e a gente ter uma aula assim bem bacana. Vamos lá então, Juízes capítulo 20. Juízes capítulo 20. A partir do versículo 1. Posso ler? Pode? Vamos lá então. Juízes 20 diz assim: Então todos os israelitas de Dan a Berseba e de Gileade saíram como um só homem e se reuniram em assembleia perante o Senhor em Mispá. Os líderes de todo o povo das tribos de Israel tomaram seus lugares na assembleia do povo de Deus, 400.000 soldados armados de espada. Os benjamitas souberam que os israelitas haviam subido a Mispá. Os israelitas perguntaram: Como aconteceu essa perversidade? Então o levita, marido da mulher assassinada, disse: Eu e a minha concubina chegamos a Gibeá de Benjamim para passar a noite. Durante a noite, os homens de Gibeá vieram para atacar-me e cercaram a casa com a intenção de matar-me. Então violentaram minha concubina e ela morreu. Peguei minha concubina, cortei-a em pedaços e enviei um pedaço a cada região da herança de Israel, pois eles cometeram essa perversidade e esse ato vergonhoso em Israel. Agora, todos vocês israelitas, manifestem-se e deem o seu veredito. Todo o povo se levantou como se fosse um só homem, dizendo: Nenhum de nós irá para casa, nenhum de nós voltará para o seu lar. Mas é isto que faremos agora contra Gibeá: separaremos por sorteio de todas as tribos de Israel, de cada 100 homens 10, de cada 1.000 homens 100, de cada 10.000 homens 1.000, para conseguirem provisões para o exército poder chegar a Gibeá de Benjamim e dar a eles o que merecem por esse ato vergonhoso cometido em Israel. E todos os israelitas se ajuntaram e se uniram como um só homem contra a cidade. Vamos parar aqui, só para a gente ir contextualizando e conseguindo acompanhar a leitura, que é bem extensa, né, do capítulo 20, e a gente já ir falando para ir não perder, né, nenhum pedacinho do que a gente pode estar falando. Aninha e Cíntia, vocês chegaram a ver as aulas anteriores? Chegou a ver alguma coisa? Não? Chegou a ver, Aninha? Capítulo 18, 19, os capítulos anteriores das aulas? Você estava, né? Do Levita. Fala aí no áudio, Aninha. Quinta-feira eu não tava. Não, mas na outra você estava. Então, quando eu li o capítulo 19 aqui de Juízes, né? Sobre o Levita e a concubina. Você falou da explicação, né? Isso. Depois dá uma olhadinha com calma, sem pressa, Cíntia, só para você contextualizar o que eu vou falar hoje, para não ficar muito perdido na sua cabeça, senão eu sei que você vai entender porque a gente vai falar o assunto de hoje, mas querendo ou não é bom contextualizar para você entender o que está acontecendo. Então, só para pôr o pano de fundo, esse levita que a Bíblia está falando aqui, ele é um homem que estava em viagem com a sua concubina e ele para numa cidade ali em Gibeá, e quando ele então está hospedado na casa de um homem ali, piedoso, né, um homem de bem, os homens da cidade de Gibeá, assim como na época de Ló, não sei se você vai lembrar, Cíntia, que os homens vão e tentam pôr os anjos para fora da casa de Ló para ter relação sexual com eles. Esse é o mesmo contexto, o mesmo, exatamente igual. A mesma situação que aconteceu com Ló e os anjos acontece com esse levita e com a sua concubina. Quando esse homem chega ali, esse levita, os homens da cidade também pedem, né, pro dono da casa colocar esse homem para fora para ter relações sexuais com ele. E aí o dono da casa fala: não façam isso, é um homem de Deus, é um homem, né, do bem, não façam isso, eu posso dar minha filha virgem,
O próprio levita também dispõe a sua concubina, e é isso que acontece. Então, para que não houvesse uma perversidade ainda maior ali, naquele caso, o levita põe a sua concubina para que esses homens façam o que ele quiser com ela. E aí esses homens passam a noite inteira violentando essa mulher, literalmente, e ela, quando amanhece o dia, ela está jogada à porta da casa daquele homem, o seu marido, o levita aqui no caso, toma ela nos braços, joga ela no animal que eles estão viajando e vai embora para sua casa. Só que essa mulher morre, lógico, né? Ela passou a noite inteira sendo massacrada ali por aqueles homens todos. Ela morre. O que esse levita faz? Ele pica essa mulher, ele esquarteja ela em 12 pedaços e manda um pedaço para cada tribo de Israel, para cada região, né, de Canaã, contando o que aconteceu. E aí entra nesse contexto do capítulo 20. Então nós temos uma tragédia acontecendo no meio de Israel. Eles já estão morando em Canaã já há algum tempo, e nós começamos a ver as atrocidades, né, a perversidade do ser humano ali acontecendo em Canaã. O nosso contexto principal é do início de Juízes. Não sei se vocês lembram, se vocês estavam, só vou recapitular aqui para a gente ver. Quando os israelitas, quando eles entram na terra prometida, em Canaã, e eles não obedecem 100% à ordem do Senhor, que era para matar todos os moradores da terra, todos os cananitas, todos os jebuseus, todos os girgaceus, todos os moradores que estavam em Canaã, Deus tinha dado ordem que eles matassem todos, que eles limpassem a terra, né? Para que Canaã ficasse um lugar totalmente israelita, que somente o povo de Deus permanecesse ali. E esse contexto, para a gente poder só linkar, né, com o que Deus está fazendo, nossa, Deus está mandando matar todo mundo, literalmente é assim? Sim, porque Deus está falando de uma terra que seria exclusivamente moradia dos seus filhos, e isso tem uma ligação direta com o final dos tempos, com a volta de Jesus, com o juízo de Deus, com Deus limpando a terra de todo iníquo, de todo perverso, de todos aqueles que realmente, dos inimigos de Deus, né? Então Deus vai tratar aqui em Josué e Juízes a respeito desses inimigos de Deus. E todos os moradores de Canaã são tidos como inimigos de Deus, porque eles são adoradores de outros deuses, eles abandonaram realmente o Deus Todo-Poderoso e tudo mais. Então Israel não obedece ao Senhor, não mata todos os cananeus e todos os povos que estão ali. Eles, de alguma maneira, eles acham que esses moradores não vão atrapalhar a vida deles. E o Senhor então fala através de Josué, logo no finalzinho ali, que Israel, infelizmente, deixou uma pedra de tropeço diante deles. Então, Israel teria vários problemas justamente porque eles não obedeceram ao Senhor fielmente, fazendo exatamente como Deus pediu para que eles fizessem. O bendito ditado que a gente diz, nada a ver, não preciso matar todo mundo. Nós já matamos a maioria, essa meia dúzia que ficou aí, deixa eles aí, são os coitados. É mais ou menos isso. E a gente tem essa mania mesmo, né, de achar que como nós somos maioria, como eu estou num ambiente que eu domino, ou que eu acho que eu domino, então eu não preciso obedecer fielmente aquilo que Deus falou, não vai ter problema. Eu vou conseguir vencer o pecado aqui no meio das pessoas que são do mundo, sabe aquela história? Eu, crente, indo para um ambiente de pessoas extremamente idólatras, perversas, cheias de pecado e iniquidade, e eu acho que a minha santidade é suficiente para ir contra todo esse sistema e não ser contaminada. É isso que aconteceu. Mas, infelizmente, o Senhor falou que eles seriam contaminados, que esse povo seria pedra de tropeço, e tem sido. E aqui, então, esse contexto do capítulo 19, que foi a morte, né, dessa mulher, dessa concubina do levita, traz uma tragédia inicial para dentro da terra de Canaã. Aqui a gente tem o início das guerras entre o próprio povo de Israel. Então, aqui no capítulo 20 de Juízes, a gente tem o primeiro momento em que a gente vê uma guerra civil entre o próprio povo de Israel. Então, vai ser irmão matando irmão, filhos de Jacó matando filhos de Jacó.
Então, as 12 tribos de Israel começam agora a não somente ter problemas de cunho pessoal. Então, o problema não é só o pecado individual, agora é o pecado coletivo, agora é o pecado que interfere, inclusive, entre irmãos. Agora se estabelece a primeira guerra civil. Então, o texto começa aqui no capítulo 20 falando para nós que então todos os israelitas de Dan e a Berseba e de Gileade saíram como um só homem e se reuniram em assembleia perante o Senhor em Mispá. Então, eles reúnem um grande número de israelitas. A palavra vai falar aqui para nós de 400 mil soldados no versículo 2, né? Eles são um número de 400 mil soldados armados de espada. Então, pensa um número, 400 mil homens preparados para lutar, preparados com espada. E eles vão para Mispá. Na verdade, eles vão fazer uma assembleia, né, para saber o que eles vão fazer, mas além disso, eles vão buscar realmente o direcionamento do Senhor. Aí olha o que diz. Os israelitas perguntaram para o levita, né, como aconteceu essa perversidade, no versículo 3, né, ó. Os benjamitas souberam que os israelitas haviam subido a Mispá. Os israelitas perguntaram, como aconteceu essa perversidade? Como que aconteceu isso? E então o levita, do versículo 4 até o versículo 11 que nós lemos, ele conta que ele estava à viagem e eles param então nessa cidade de Gibeá, de Benjamim, né, na região da tribo de Benjamim, numa cidade chamada Gibeá. E os homens daquela cidade então vieram para atacar a casa onde ele estava, queriam matá-lo. E a esposa dele, a concubina dele, é que é morta nesse momento. Ele fala que ele pega, corta o corpo dela em 12 partes e envia para todo Israel para que eles saibam do que está acontecendo ali na região de Benjamim. Se vocês olharem no mapa, se tiver fácil, é o mapinha de vocês das 12 tribos, vocês vão ver que Benjamim, ele é talvez uma das menores tribos de Israel, e ele fica exatamente no miolo, no meio das 12 tribos ali junto com Judá. Então a tribo de Benjamim é uma tribo bem pequenininha, e aí a gente precisava fazer uma pesquisa talvez mais apurada. Se vocês quiserem, depois eu até tento ver isso. Quem são os povos que os benjamitas não mataram? Quem habitava ali? Uma das tribos que já me vem à mente, que morava ali naquela região, são os jebuseus. Por quê? Porque Jerusalém, ela está justamente dentro do território da tribo de Benjamim. Então, muito provavelmente, muitos desses homens que ficaram ali vivos naquela região de Benjamim têm a ver com os jebuseus, tá? Então, talvez seja um dos povos cananeus que permanecem ali e que nesse momento trazem essa tragédia para dentro do povo de Israel. Então, o levita, ele conta o que aconteceu e aí ele pergunta, né, no versículo 11, o que eles vão fazer, no versículo 7, ó, agora todos vocês israelitas manifestem-se e deem o seu veredito. Então ele conta o que aconteceu, o levita, né, e ele pede para que os israelitas agora digam o que eles devem fazer com essa tragédia, com essa perversidade que aconteceu ali no meio de Israel. E aí os homens se levantam em uma só voz, o texto vai dizer no versículo 8, né? E eles falam que eles não vão voltar para casa, que eles precisam fazer alguma coisa para contornar tudo isso. Vamos lá para o versículo 12? Vou ler mais um trecho para a gente entender agora o que começa a acontecer. Tudo bem até aqui? Consegui contextualizar? 12. As tribos de Israel enviaram homens a toda a tribo de Benjamim, dizendo: o que vocês dizem dessa maldade terrível que foi cometida no meio de vocês? Agora, entreguem esses canalhas de Gibeá, para que os matemos e eliminemos esse mal de Israel. Mas os benjamitas não quiseram ouvir seus irmãos israelitas. Vindos de suas cidades, reuniram-se em Gibeá para lutar contra os israelitas. Naquele dia, os benjamitas mobilizaram 26 mil homens armados de espada que vieram das suas cidades, além dos 700 melhores soldados que viviam em Gibeá. Dentre todos esses soldados, haviam 700 canhotos muito hábeis, e cada um deles podia atirar com a funda
uma pedra num cabelo sem errar. Olha que legal, a Bíblia ela traz detalhes desses benjamitas e desses homens de guerra que moram ali em Benjamim para mostrar para a gente o quão fortes eles eram em batalha. Então, vai falar que os israelitas mandam uma mensagem para os benjamitas. Então, já põe na mente de vocês aí que nós estamos falando a respeito de uma tribo específica, que é a tribo de Benjamim, tá? Então, a tribo de Benjamim é a tribo que está sendo agora o problema, porque é dentro do território de Benjamim que aconteceu essa perversidade do ataque ao levita e à sua concubina, onde ela veio a morrer. Então, o problema da perversidade do pecado está dentro da tribo de Benjamim. Os israelitas das outras tribos que se reuniram, esses 400 mil homens, mandam notícias, mandam uma mensagem, né, para os homens de Benjamim, dizendo assim: o que vocês fizeram? Quem são esses homens, esses canalhas? O texto está dizendo aqui, bem legal, né? Quem são esses canalhas, esses homens que cometeram essa perversidade de literalmente estuprar essa concubina do levita, que queriam, na verdade, ter relações sexuais com o levita? Quem são esses homens que estão fazendo tal perversidade no meio de vocês, benjamitas? É inadmissível, na verdade, né, gente? Olhar para isso e imaginar que no meio do povo de Israel, da tribo de Benjamim, existem homens cometendo esse tipo de atrocidade, esse tipo de perversidade, literalmente, né? Mas os benjamitas, eles não aceitam, né, essa afronta e eles se voltam, então, contra os seus próprios irmãos. Então, a tribo de Benjamim, uma tribo só, está se voltando contra todas as outras tribos que estão questionando essa perversidade que aconteceu no território deles. E aí o texto vai dizer para nós que eles mobilizam, né? Os benjamitas mobilizaram, versículo 15. Eles mobilizaram 26 mil homens armados de espada que vieram das suas cidades. Então eles levantam um exército de 26 mil homens, só a tribo de Benjamim, certo? Aí, além dos 700 melhores soldados que viviam em Benjamim, em Gibeá. Então, na cidade onde aconteceu o problema, existiam 700 homens que já eram soldados muito fortes, que já eram muito bons na guerra. Fora esses 700, dentre todos esses soldados, havia 700 canhotos muito hábeis. O que esses canhotos eles faziam? Eles conseguiam atirar com uma funda. O que é uma funda? Vocês sabem? Aquele paninho que Davi usou, né? Como se fosse eu não sei nem falar uma outra coisa, um estilingue, só que diferente, né? Então ele conseguia atirar com a mão esquerda, eles eram canhotos, e eles conseguiam atirar uma pedra com a funda e acertar em um cabelo. Então olha a habilidade dos caras. Na pontaria, né? A gente poderia chamar esses caras dos snipers daquele momento. Então é igualzinho aqueles atiradores que ficam bem de longe e eles conseguem acertar o tiro exatamente onde eles querem, né? Então, esses eram os caras. Então, nós estamos falando só da tribo de Benjamim. Então, os melhores atiradores, os melhores soldados estavam dentro da tribo de Benjamim. Então, eles se levantam contra os seus irmãos israelitas. É isso que o texto está dizendo. Versículo 17. Israel, sem os de Benjamim, convocou 400 mil homens armados de espada, todos eles homens de guerra. Então, nós temos 26 mil só de Gileade contra 400 mil homens de todo o restante de Israel. Então, todas as outras tribos conseguiram unir 400 mil homens, ok? Versículo 18. Os israelitas subiram a Betel e consultaram a Deus. Quem de nós irá lutar primeiro contra os benjamitas? Perguntaram. E o Senhor respondeu: Judá irá primeiro. Na manhã seguinte, os israelitas se levantaram e armaram um acampamento perto de Gibeá. Os homens de Israel saíram para lutar contra os benjamitas e tomaram posição de combate contra eles em Gibeá. Os benjamitas saíram de Gibeá e naquele dia mataram 22 mil israelitas no campo de batalha. Para aqui. Então, eles vão consultar o Senhor, onde estava a tenda, né? Onde estava armado o tabernáculo, que era em Betel, nesse momento.
E eles pedem para os sacerdotes consultar a Deus, né? Perguntar quem é que deveria lutar primeiro. E o Senhor responde dizendo que é a tribo de Judá. Então, os homens de Judá, os guerreiros de Judá, é que deveriam ir primeiro para essa guerra, né? Então, levanta-se todos os homens ali de Judá e vão para essa primeira guerra, para essa primeira batalha, vamos dizer assim, né? Contra os benjamitas. Eles vão, cercam Gibeá, a cidade onde os benjamitas estavam ali, né? Onde aconteceu a tragédia. E nesse dia, os benjamitas saem e eles matam em campo de batalha 22 mil israelitas de Judá. Então, 22 mil homens morrem só nessa batalha que eles travam contra os moradores os benjamitas, né, moradores de Gibeá. Olha a tragédia que acontece já de início nessa guerra entre irmãos. Nós estamos falando do povo de Israel. Aqui não tem outros tipos de povos inimigos de Deus. Então, o problema maior, a tragédia maior aqui justamente acontece justamente por causa do pecado no meio de Israel, e agora entre eles precisam acabar com o problema, com o pecado, né, entre os seus irmãos, só que isso gera guerra, isso gera mais destruição, isso gera ainda mais problema, que é a morte desses irmãos de Israel, né? Então eles estão se matando literalmente. Versículo 22. Mas os homens de Israel procuraram animar-se uns aos outros e novamente ocuparam as mesmas posições do primeiro dia. Os israelitas subiram, choraram perante o Senhor até a tarde e consultaram o Senhor. Devemos atacar de novo os nossos irmãos benjamitas? E o Senhor respondeu: vocês devem atacar. Versículo 24. Então os israelitas avançaram contra os benjamitas no segundo dia. Dessa vez, quando os benjamitas saíram de Gibeá para enfrentá-los, derrubaram outros 18 mil israelitas, todos eles armados de espada. Uma segunda batalha é travada no dia seguinte, e agora, além dos 22 mil que já haviam morrido, agora são mais 18 mil israelitas que morrem, mortos pelos seus irmãos de Gibeá, os benjamitas. Versículo 26. Então todos os israelitas subiram a Betel e ali se assentaram, chorando perante o Senhor. Naquele dia jejuaram até a tarde e apresentaram holocaustos e ofertas de comunhão ao Senhor. E os israelitas consultaram ao Senhor. Naqueles dias a arca da aliança estava ali, e Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, ministrava perante ela. E perguntaram: sairemos de novo ou não para lutar contra os nossos irmãos benjamitas? E o Senhor respondeu: vão, pois amanhã eu os entregarei nas suas mãos. Versículo 29. Então os israelitas armaram uma emboscada em torno de Gibeá, avançaram contra os benjamitas no terceiro dia e tomaram posição contra Gibeá, como tinham feito antes. Os benjamitas saíram para enfrentá-los e foram atraídos para longe da cidade, e começaram a ferir alguns dos israelitas, como tinham feito antes. E uns 30 homens foram mortos em campo aberto e nas estradas, uma que vai para Betel e a outra que vai para Gibeá. Enquanto os benjamitas diziam: nós os derrotamos, como antes, os israelitas diziam: vamos retirar-nos e atraí-los para longe da cidade, para as estradas. Eu vou parar aqui um pouquinho só para a gente voltar. Quando eles percebem essa matança que acontece nesse momento, já foram 22 mil, agora mais 18 mil, e aí eles vão prantear, né, chorar realmente, se lamentar diante do altar do Senhor. Eles sobem, né, para Betel novamente, e Eleazar, filho de Finéias, é o novo sacerdote naquele momento já, tanto Arão quanto o seu segundo filho, né, que era Finéias, já tinha morrido, agora ela era Eleazar, né? Finéias, perdão, filho de Eleazar, que era o sacerdote. Ele vai sacrificar, ele fala aqui que eles, versículo 26, ele fala que eles jejuaram à tarde e apresentaram holocaustos e ofertas de comunhão ao Senhor. Então, eles fazem um verdadeiro culto ao Senhor, adorando ao Senhor, buscando a presença de Deus, para ver o que eles deveriam fazer nesse momento, porque uma tragédia havia se estabelecido no meio de Israel. Eles estão vendo muitos israelitas morrerem nesse momento,
por causa de uma só tribo, da tribo de Benjamim. E o que é que eles deviam fazer? Eles buscam o Senhor porque realmente é algo terrível que está acontecendo no meio deles, né? Por conta dessa situação que os benjamitas criaram. E aí o Senhor dá, né, a palavra novamente para eles, dizendo, o Senhor respondeu no finalzinho do versículo 28, vão, pois amanhã eu os entregarei nas suas mãos. Então, o Senhor dá uma nova direção, dizendo para eles irem sim, que o Senhor daria agora a vitória, né, para os israelitas diante dessa situação com os benjamitas. Eu percebo algumas vezes, irmãs, que parece que Deus não está vendo, e lógico que Deus está vendo, né? O Senhor está acompanhando tudo isso. E aí a gente sempre tem essa bendita pergunta, ou essa maldita pergunta, por que que Deus permitiu que 22 mil morresse na primeira batalha, 18 mil na segunda, e vai permitir que mais alguns morram, para depois então ele dar a vitória? Porque na verdade a nossa dependência precisa estar sempre no Senhor, e mais, o ser humano, ele é tão perverso nas suas atitudes que Deus permite que algumas coisas aconteçam para que o juízo dele seja ainda mais feroz, né, sobre a vida do homem. Então, imagina o nível de juízo de Deus que viria, não só nesse momento, mas posteriormente no julgamento do Senhor mesmo sobre esses homens que estavam ali, desses israelitas matando seus próprios irmãos por causa do pecado deles. Então, o que Deus está fazendo nesse momento, eu quero que vocês ouçam isso e analisem isso. Deus está mostrando, tanto para uns quanto para outros, qual o nível de imoralidade, qual o nível de perversidade que está dentro do meu coração. Então, às vezes, Deus permite que algumas coisas aconteçam para que nós mesmos reconheçamos e vejamos com os nossos próprios olhos o nível de maldade e de pecado que nós temos cometido. Porque um abismo vai puxar outro abismo. Então percebe que os benjamitas, eles teriam toda a oportunidade de pedirem perdão para os seus irmãos no momento que eles foram confrontados sobre o pecado cometido ali em Gibeá. Eles podiam ter se retratado, eles podiam ter pedido perdão, eles podiam ter se unido diante do tabernáculo, feito sacrifícios juntos. Lembra que a gente leu lá em Levítico sobre os pecados coletivos, que deveriam ser feitas ofertas coletivas e tudo se resolveria porque o Senhor está pronto para ouvir? Então, os benjamitas, eles tinham essa oportunidade de realmente se arrepender, né? E se voltar para Deus, e Deus perdoaria o pecado que eles haviam cometido contra aquela concubina, e tudo se acertaria, né? E o povo de Israel voltaria a viver em comunhão com o Senhor. Mas Deus vai permitindo que eles façam essas maldades uma em cima da outra para mostrar justamente o nível de maldade que eles estavam nesse momento. A maldade humana, o livre-arbítrio, né? Ele entra nesse momento com totalidade, e a gente vai fazendo coisas que até Deus duvida, já dizia o ditado, né? Então, eu imagino que aqui a tristeza do Senhor era muito grande, mas eles precisavam ver com os próprios olhos o nível da maldade que eles estavam cometendo. Maiara, boa noite, querida, graça e paz. Vai aí para Juízes capítulo 20, nós estamos lá no versículo 30, 31, nós estamos ali já lendo e já comentando ao mesmo tempo, tá bom? Segue aí, depois se precisar você volta e assiste o comecinho, tá? Deus abençoe. Versículo 32, então, capítulo 20 de Juízes, versículo 32. Enquanto os benjamitas diziam, nós os derrotamos como antes, os israelitas diziam, vamos retirar-nos e atraí-los para longe da cidade, para as estradas. 33. Todos os homens de Israel saíram dos seus lugares e ocuparam posições em Baal-Tamar, e a emboscada israelita atacou da sua posição a oeste de Gibeá. Então 10 mil dos melhores soldados de Israel iniciaram um ataque frontal contra Gibeá. O combate foi duro e os benjamitas não perceberam que a desgraça estava próxima deles. O Senhor derrotou o Benjamim perante Israel, e naquele dia os israelitas feriram 25.100 benjamitas. Então olha quanta gente agora morre dos benjamitas, 25.100 benjamitas, todos armados de espada.
Então os benjamitas viram que estavam derrotados. Os israelitas bateram em retirada diante de Benjamim, pois confiavam na emboscada que tinha preparado perto de Gibeá. Os da emboscada avançaram repentinamente para dentro de Gibeá, espalharam-se e mataram todos os habitantes da cidade à espada. Os israelitas tinham combinado com os da emboscada que estes fariam subir da cidade uma grande nuvem de fumaça, e então os israelitas voltariam a combater. Os benjamitas tinham começado a ferir os israelitas, matando cerca de 30 deles, e disseram: nós os derrotamos como na primeira batalha. Mas, quando a coluna de fumaça começou a se levantar da cidade, os benjamitas se viraram e viram a fumaça subindo ao céu. Então os israelitas se voltaram contra eles, e os homens de Benjamim ficaram apavorados, pois perceberam que a sua desgraça havia chegado. Assim fugiram da presença dos israelitas, tomando o caminho do deserto, mas não conseguiram escapar do combate. E os homens de Israel, que saíram das cidades, os mataram ali. Cercaram os benjamitas e os perseguiram, e facilmente os alcançaram nas proximidades de Gibeá, no lado leste. 18.000 benjamitas morreram, todos eles soldados valentes. Quando se viraram e fugiram rumo ao deserto, para a rocha de Rimom, os israelitas abateram 5.000 homens ao longo das estradas. Até Gidom, eles pressionaram os benjamitas e mataram mais de 2.000 homens. Naquele dia, 25.000 benjamitas, que portavam espadas, morreram, todos eles soldados valentes. 600 homens, porém, viraram as costas e fugiram para o deserto, para a rocha de Rimom, onde ficaram durante 4 meses. Os israelitas voltaram a Benjamim e passaram todas as cidades à espada, matando inclusive os animais e tudo o que encontraram nelas, e incendiaram todas as cidades por onde passaram. Acabamos aqui o capítulo 20. Gente, percebe aqui o que está acontecendo? Eles fizeram 2 tipos de emboscadas nesse momento, né? Aconteceu muito parecido com a tomada de Ai. Não sei se vocês lembram, quando Josué está começando, né, a conquista da terra de Canaã, acontece uma situação muito parecida. Eles são derrotados a princípio, e aí eles criam uma outra estratégia de ir uma turma de frente para atrair, né, os guerreiros daquela cidade. Aí os guerreiros vêm em direção a esse primeiro exército, e aí quando eles já estão longe da cidade, havia uma emboscada pela parte de trás da cidade. E aí esses israelitas que estão na emboscada, entram na cidade, tomam a cidade e botam fogo nela. E aí eles olham para trás e veem a coluna de fumaça subindo da cidade, e eles então são derrotados. Essa batalha aqui entre o povo de Israel em Gibeá de Benjamim, dentro do território dos benjamitas, é muito parecido com a tomada de Ai. Aliás, é praticamente igual à estratégia de guerra que acontece aqui. Por quê? Porque uma turma de Israel ficou fazendo uma emboscada na parte de trás da cidade, enquanto uma turma chamou atenção e levou os guerreiros para longe da entrada da cidade. Então eles conseguiram atrair, nessa que eles atraíram, eles tiraram esses valentes de dentro da cidade, houve essa matança dessa quantidade enorme de benjamitas já aqui, mas quando eles percebem, algo pior já tinha acontecido, que era a tomada da cidade. Então os outros israelitas que estavam na emboscada, agora já haviam entrado dentro da cidade de Gibeá, do território ali de Benjamim, tomado a cidade já tinham matado já um monte de benjamitas que moravam ali, colocaram fogo na cidade, e aí o exército de Benjamim que estava ganhando a batalha realmente perdeu. O Senhor deu esses benjamitas na mão de Israel nesse momento, eles perderam a guerra. O que acontece aqui no finalzinho? Alguns homens fogem, né? Versículo 45. Quando se viraram e fugiram rumo ao deserto para a rocha de Rimom, os israelitas abateram 5.000 homens ao longo das estradas. E aí fala que alguns deles, aqui embaixo, no versículo 47, 600 homens, porém, viraram as costas e fugiram para o deserto. 600 homens se viraram e fugiram para o deserto, para uma rocha chamada Rocha de Rimom,
onde ficaram durante 4 meses. Então, esses 600 homens, eles conseguiram escapar dessa batalha e se esconderam, literalmente se esconderam nessa caverna, nessa rocha, e ficaram ali durante 4 meses. Então, eles se salvaram por um momento, né? Naquele momento da batalha, eles se salvaram. E a gente vai ver no capítulo 21 o que vai acontecer com esses homens que se salvaram, com esses benjamitas que se salvaram. Mas o texto termina no versículo 40, ou no capítulo 20, com o versículo 48, dizendo assim, ó: os israelitas voltaram a Benjamim e passaram todas as cidades à espada, matando inclusive os animais e tudo que encontraram. Então, eles exterminaram praticamente toda a cidade. Eles mataram tudo. Eles limparam Benjamim, literalmente, no que eles puderam matar, eles foram exterminando todo mundo, matando todo mundo, para acabar com esse problema. Eles achavam que não haveria outra possibilidade a não ser acabar com esses homens que estavam cometendo essa perversidade. Ou a gente limpa ou não vai adiantar. Então imagina a matança que aconteceu naquele momento dentro da tribo de Benjamim. É isso que o texto está descrevendo para nós, por causa do pecado de alguns homens que cometeram aquela perversidade com a concubina do levita. Olha o nível, né, de decadência que Israel já está atolado, né, nesse momento da história. Eu fico horrorizada quando a gente vai vendo que não tem muito tempo em que eles realmente tomaram Canaã, que eles entraram na Terra Prometida, e Israel já está fazendo guerra agora contra os próprios irmãos, matando uns aos outros. Olha o nível que a gente chega nesse momento no capítulo 20 de Juízes. Capítulo 21, podemos seguir aí, meninas? Tudo bem até aqui? Tudo bem? Capítulo 21 vai dizer o seguinte, ó: os homens de Israel tinham feito este juramento em Mispá: nenhum de nós dará sua filha em casamento a um benjamita. O povo foi a Betel, onde esteve sentado perante Deus até a tarde, chorando alto e amargamente. Ó Senhor Deus de Israel, lamentaram, por que aconteceu isso em Israel? Por que teria que faltar hoje uma tribo em Israel? Na manhã do dia seguinte, o povo se levantou cedo, construiu um altar e apresentou holocaustos e ofertas de comunhão. Os israelitas perguntaram: quem dentre todas as tribos de Israel deixou de vir à assembleia perante o Senhor? Pois tinham feito um juramento solene de que qualquer que deixasse de se reunir perante o Senhor em Mispá seria morto. Os israelitas prantearam pelos seus irmãos benjamitas. Hoje, uma tribo foi eliminada de Israel, eles diziam. Como poderemos conseguir mulheres para os sobreviventes, visto que juramos pelo Senhor não lhes dar em casamento nenhuma de nossas filhas? Vamos parar aqui para a gente entender. Nós temos agora os mesmos homens que fizeram a guerra, que precisaram matar esses benjamitas. Eles estão agora chorando por causa dos seus irmãos, porque provavelmente não era isso que eles queriam fazer, e com certeza não era. Mas eles foram obrigados pelo nível da maldade, né, que esses homens, pela guerra que eles levantaram nesse momento, não havia outra maneira de vingar, né, essa morte da concubina, trazer honra novamente para o nome do Senhor e trazer novamente a paz, né, no meio do povo de Israel, porque imagina você deixar um inimigo no meio ali deles, né, literalmente no meio. Então, esses benjamitas que estavam ali, eles estavam prontos a fazer qualquer maldade com qualquer filha de Israel, né? Então, se eles fizeram aquilo com a concubina, eles iam fazer com outra a qualquer momento. Então, quando Deus permitia que esse tipo de guerra acontecesse, esse tipo de vingança acontecesse, tinha a ver justamente com trazer honra novamente para o meio do povo e limpeza, né, a respeito do pecado. Então, precisava ser exterminado. A história do olho por olho e dente por dente, né? Você matou, você vai ser morto. Então era isso que o Senhor estava permitindo. Porém, os israelitas, eles começaram a realmente, nesse momento agora, chorar pelos mortos. Chorar pelo povo que naquele momento estava literalmente matando os seus próprios irmãos. Eles não estavam matando inimigos, eles estavam matando israelitas. Israelita matando israelita, benjamita matando o povo de Judá, sabe assim, eram tribos de Israel lutando contra elas mesmas.
E aí eles choram, eles falam que eles vão para Betel e eles ficam ali diante do altar do Senhor, oferecendo holocaustos e sacrifícios, né? A palavra vai dizer novamente aqui que eles oferecem novamente holocaustos e ofertas de comunhão. E eles falam por que isso aconteceu no meio de Israel. A tragédia era tão grande que eles começam a se questionar por que tudo isso estava acontecendo. E no versículo 5, eles dizem assim, os israelitas perguntaram, quem dentre todas as tribos de Israel deixou de vir à assembleia? Nesse momento, quando eles se reúnem depois que a guerra passa, eles se lembram que quando eles chamaram, no início do capítulo 20, que eles se reúnem para essa assembleia, eles fazem como se fosse uma chamada para todas as outras tribos. Então é como se eu dissesse assim, olha, vou citar um exemplo prático só para a gente entender. Eu quero que todos os membros da ICP participem desse culto hoje. É todos. Quem não vier está expulso da igreja. Então é mais ou menos isso que aconteceu aqui. Quando eles chamaram as tribos para se reunir, para saber o que tinha acontecido a respeito dessa concubina, dos pedaços que eles tinham recebido, era para todas as tribos virem para essa reunião. Então, se alguém não viesse, eles falam que eles tinham declarado que esses homens, né, que não aparecessem das suas tribos seria morto. Por quê? Porque eles estariam negligenciando uma assembleia importantíssima. Algo muito sério tinha acontecido no meio de Israel. Então, eles estão falando a respeito desses que não apareceram para essa guerra. Então, a gente vai ver o que vai acontecer um pouquinho para frente. Depois, eles falam no versículo 6 assim, os israelitas prantearam pelos seus irmãos benjamitas. Eles dizem assim, hoje uma tribo foi eliminada de Israel. Hoje praticamente acabou a tribo de Benjamim, porque sobraram pouquíssimos homens. A gente vai ver que eles só não morreram 100%, porque esses homens que nós lemos lá em cima, no versículo 47, 600 homens fugiram, literalmente se esconderam numa caverna durante 4 meses para não ser morto, para não acabar 100% com a tribo de Benjamim, porque senão era isso que tinha acontecido, ok? Mas também sobraram, pelo que a gente vai ver aqui no texto, mulheres, virgens, né? Eles vão falar, sobraram mulheres nessa história também, que não estavam nesse pecado, né? Comprometidas com esse pecado. Aí eles vão dizer assim no versículo 7, como poderemos conseguir mulheres para os sobreviventes, visto que juramos pelo Senhor não lhes dar em casamento nenhuma de nossas filhas? Então, o povo de Israel, nessa assembleia que eles fizeram, lá no início do capítulo 20, eles falam assim, olha, a tribo de Benjamim cometeu um pecado terrível e nós jamais daríamos mulheres para esses homens que cometeram tal atrocidade. Esses homens devem morrer e esses homens ficarão sem descendência para sempre. Eles serão literalmente excomungados do nosso meio, eles serão expulsos do nosso meio. É impossível que a gente consiga conviver com esse tipo de homem com tamanha maldade. É isso que eles, na assembleia, na reunião lá do início do capítulo 20, eles falam, ok? E aí eles falam, agora sobrou alguns homens, e como que nós vamos arrumar mulher para todos esses homens? Então, se tinham 600 homens, precisava ter sobrado 600 mulheres, ok? De preferência virgens, né? Para casar com esses homens, mas pelo jeito não há mulheres suficiente. Eles falam, nós fizemos um juramento que nós não daríamos mulheres para os homens benjamitas. E agora, como que a gente vai resolver essa situação? Nós, homens, fizemos um juramento, a gente não pode quebrar o nosso juramento. Então, agora a gente precisa resolver essa situação. Versículo 8. Então perguntaram, qual das tribos de Israel deixou de reunir-se perante o Senhor em Mispá? E descobriu-se, então, que ninguém de Jabes de Gileade tinha vindo ao acampamento para a assembleia. Quando contaram o povo, verificaram que ninguém do povo de Jabes de Gileade estava ali. Então a comunidade enviou 12.000 homens de guerra com instruções para irem a Jabes de Gileade e matarem à espada todos os que viviam lá, inclusive mulheres e crianças. É isto o que vocês deverão fazer, disseram, matem todos os homens e todas as mulheres que não forem virgens. Entre o povo que vivia em Jabes de Gileade, encontraram 400 moças virgens e as levaram para o acampamento de Siló, em Canaã. Além da tragédia da guerra, agora descobriram que os moradores de Jabes de Gileade também não participaram
dessa reunião, dessa assembleia solene. Eles não foram para essa reunião e não participaram dessa guerra. Não estavam junto com seus irmãos. Eles negligenciaram o chamado para essa assembleia. Então, como eles tinham feito uma promessa de que se alguém não participasse disso seria morto, eles agora precisavam cumprir com a sua palavra, cumprir com a sua promessa. Então, eles enviam homens ali para matar todos os homens daquela região ali de Jabes de Gileade para cumprir a promessa de que quem não viesse morreria. Gente, vamos levantar um parênteses aqui? Parece atrocidade demais num capítulo só, não parece? Parece uma loucura. Eu olho para esses textos e falo assim, Senhor, ensina-nos a compreender a tua graça, o teu favor, o teu amor dentro disso tudo. Porque se a gente olhar com os nossos olhos naturais para esses textos bíblicos, a gente vai realmente achar que Deus parece que não está se importando com nada e quer mais é que o mundo se exploda. E não é verdade. O ser humano ele precisa entender que todo problema que ele tem na sua vida ou que ele causa na vida de alguém tem a ver com o pecado, tem a ver com a desobediência. Então lembra lá que o Senhor falou que eles deveriam ter exterminado todo o povo para que eles vivessem em paz na terra de Canaã que Deus estava dando para eles, uma terra que mana leite e mel. Então assim, Deus já tinha dado uma ordem. Eles permaneceram no meio dos cananeus, dos povos que viviam ali, e esses povos contaminaram os israelitas que estavam ali. Eles estavam constantemente misturados, contaminados com essas nações que ali moravam. E toda essa maldade que esses homens de Gibeá cometeram, essa prática homossexual, inclusive, em querer ter relações sexuais com o levita, tem a ver com essa mistura, com essa contaminação. Então, se Israel estivesse morando em Canaã somente entre eles, se não tivesse sobrado cananeu nenhum naquela terra, nós não estaríamos lendo sobre isso. Mas o grande problema do ser humano é não obedecer a palavra do Senhor na sua totalidade. Quando a gente acha que a gente pode obedecer a Bíblia em partes, é isso que vai acontecer. O pecado vai entrar, ele é sutil, inclusive no começo, porque a Bíblia está contando histórias pontuais, narrativas bem pontuais. Isso aqui nós estamos falando de um período já enorme de Israel, quase aí 300 anos já que eles estão dentro da Terra Prometida. Já são gerações que são passadas e a gente percebe o declínio, a gente percebe a queda de Israel no que diz respeito à obediência a Deus, de como um abismo vai puxando outro abismo. Então eles precisavam trazer honra novamente para o seu meio. E a única maneira de tentar trazer obediência para o meio de Israel, trazer honra para o nome de Deus, trazer a paz de Deus, porque senão todo mundo ia ser morto. Se o pecado permanecesse, todos morreriam, na verdade, né? Deus precisava realmente ser santificado ali. Então eles precisavam cumprir com cada uma das palavras que eles tinham dito. Essa que é a grande questão. Então, quando um israelita, quando um chefe de família falava algo, ele precisava cumprir com aquilo que ele estava falando. Então, quando eles chamam a assembleia no começo do capítulo 20, é algo muito sério. Então, algo muito sério havia acontecido no meio de Israel e eles precisavam estar juntos nesse momento. Quando essa tribo específica, ou esse povo, de Jabes de Gileade não vai, eles estão literalmente desobedecendo a ordem de uma liderança, desobedecendo uma ordem de uma assembleia solene. Então, eles estavam também sendo rebeldes contra o Senhor e contra Israel. Então, ou a gente mata e extermina o pecado pela raiz, ou aquilo vai contaminando cada vez mais. Entendem o que eu estou dizendo? Ou eu falei demais? Vocês conseguem compreender por que as coisas precisavam ser a ferro e fogo? Dá a impressão de ser muito mal, de ser muito difícil, mas era a única maneira para aquele contexto histórico, para aquela época, para que Deus colocasse ordem na casa. Não tinha outro jeito. Se não fosse dessa maneira, cumprindo, com cada palavra que eles diziam. E aí o versículo 13 vai dizer assim, ó: depois a comunidade toda enviou uma oferta de comunhão aos benjamitas, que estavam na rocha de Rimom. Os benjamitas voltaram naquela ocasião e receberam as mulheres de Jabes de Gileade que tinham sido poupadas, mas não havia mulheres suficientes para todos eles. O povo pranteou Benjamim,
pois o Senhor tinha aberto uma lacuna nas tribos de Israel. E os líderes da comunidade disseram: mortas as mulheres de Benjamim, como conseguiríamos mulheres para os homens que restaram? E os benjamitas sobreviventes precisam ter herdeiros para que uma tribo de Israel não seja destruída. Não podemos dar-lhes nossas filhas em casamento, pois nós, israelitas, fizemos este juramento. Maldito seja todo aquele que der mulher a um benjamita. Há, porém, a festa anual do Senhor em Siló, ao norte de Betel, a leste da estrada que vai de Betel a Siquém e ao sul de Lebona. Então, mandaram para lá os benjamitas, dizendo: vão, escondam-se nas vinhas e fiquem observando. Quando as moças de Siló forem para as danças, saiam correndo das vinhas e cada um de vocês apoderem-se de uma das moças de Siló e vá para a terra de Benjamim. Quando os pais ou irmãos delas se queixarem a nós, diremos: tenham misericórdia deles, pois não conseguimos mulheres para eles durante a guerra, e vocês são inocentes, visto que não lhes deram suas filhas. Foi o que os benjamitas fizeram. Quando as moças estavam dançando, cada homem tomou uma para fazer dela sua mulher, depois voltaram para sua herança, reconstruíram as cidades e se estabeleceram nelas. Na mesma ocasião, os israelitas saíram daquele local e voltaram para suas tribos e para os seus clãs, cada um para a sua própria herança. Naquela época, não havia rei em Israel. Cada um fazia o que lhe parecia certo. Gente, que coisa engraçada no final das contas aqui, não é? Eles criam toda uma historinha, uma situação aqui, para que esses homens não sofressem a maldição da sua palavra, porque se qualquer homem de Israel desse a sua filha para se casar com um benjamita, ele estaria atraindo para si maldição, porque ele falou: maldito o homem que der uma filha para um benjamita. Aí eles falam: sabe o que vocês vão fazer? Vocês vão roubar as mulheres para vocês mesmos, literalmente. Quando elas estiverem dançando lá na festa, vocês vão, saiam das vinhas lá, se apoderem da mulher que vocês quiserem, levem ela para casa de vocês, ela vai ser a esposa de vocês, e nós não sofreremos o problema da maldição que nós lançamos sobre nós. Olha isso, gente. Como a gente dá jeito para tudo na vida, percebe? Um pecado vai puxando o outro, que vai puxando o outro, que vai puxando o outro. Essas mulheres, infelizmente, foram tomadas como esposa sem nem ao menos perguntarem para elas o que elas queriam da vida. Sabe assim, essa questão do casamento arranjado é algo tão antigo, né, nas civilizações da humanidade. Eu não vejo problema nisso, porque a moça, ela já era criada, né, com esse estilo de vida. Então, ela queria mesmo ser entregue a um homem, para que esse homem cuidasse dela, para que fosse seu marido. Principalmente dentro de Israel, havia uma cultura muito, muito bacana, né, de cuidado, de zelo mesmo, né? Deus imprimiu essa cultura dentro do povo de Israel, de que a mulher ela era valorizada como essa esposa, como essa mãe dos filhos, como uma mulher que deveria ser respeitada porque ela era virgem, porque ela... Então, tem todo esse contexto. Mas a forma como eles faziam para tirar o deles da reta é que é impressionante. Então, quer dizer, eles não podiam entregar a filha como esposa para um benjamita porque eles trariam maldição para eles. Então, para não trazer maldição para eles, eram os benjamitas que tinham que tomar as esposas à força, vamos dizer assim, para que os homens de Israel não sofressem com a maldição. Gente, é impressionante como o ser humano ele cria umas situações para se safar, né? A gente não tem mania de criar umas histórias na cabeça da gente para que a gente não sofra as consequências do nosso próprio pecado, das coisas que nós falamos, das promessas que a gente faz, né? Dos juramentos que a gente faz. Por isso, muitas vezes, o Senhor fala a respeito de voto, a respeito de juramento. A gente precisa tomar muito cuidado com isso, né? Eu tenho falado nas aulas de domingo de manhã lá, quando eu estou dando o Sermão da Montanha, o texto vai falar sobre não jurar, sobre não dar a sua palavra, né? Porque isso tem um peso tão forte, tão grande. A gente precisa tomar muito cuidado com aquilo que a gente fala, que a gente pronuncia com a nossa boca, as promessas que a gente faz, o que a gente diz que vai fazer e no final das contas não vai fazer, ou o que a gente não vai fazer e no final das contas a gente sabe que vai fazer, porque isso tudo vai atrair maldição para nós, porque a gente deu a nossa palavra, né? Então isso tudo tem um peso muito grande, a gente precisa tomar muito cuidado. E eles terminam o texto dizendo isso.
Eles se arranjaram lá depois dessa confusão toda, dessa guerra toda, dessa destruição toda, e o texto termina dizendo algo que a gente no início do livro de Juízes já leu algumas vezes. Esse versículo, gente, ele deveria ser grifado em todo o texto, todo o livro de Juízes, e vocês vão perceber que aparece várias vezes. No último versículo, aparece assim: naquela época não havia rei em Israel, cada um fazia o que lhe parecia certo. Meninas, eu vou fechar, porque senão vai fechar na cara da gente aqui. Bora lá? Voltem rapidinho pra gente terminar. Vamos dar continuidade? A Aninha vai chegando aí, a gente abre para ela, só tá faltando ela, né? O texto que a gente vai ler agora, voltem um pouquinho nas páginas aí, Juízes, capítulo 3, versículo 31. Juízes, capítulo 3, versículo 31, para a gente andar aqui na ordem cronológica. Juízes, capítulo 3, versículo 31. Só ver se aqui tá na sequência, porque aí a gente já... Isso mesmo. Tá na sequência. Juízes 3, 31, diz assim: depois de Eude, veio Sangar, filho de Anate, que matou 600 filisteus com uma aguilhada de bois. Ele também libertou Israel. Esse aqui vai ser o nosso terceiro juiz dentro do livro de Juízes, tá? Então a gente tem o primeiro, que é... Deixa eu pegar aqui só pra gente recapitular. Cadê? Vou pegar aqui o juiz. O primeiro foi Otoniel, que foi o primeiro juiz, né, que lutou por Israel. O segundo juiz foi Eude, que a gente está falando aqui, né? No versículo 31 vai dizer assim: depois de Eude veio Sangar, filho de Anate, que matou 600 filisteus com uma aguilhada de bois. Ele também libertou Israel. Então, esse Sangar também foi um dos juízes de Israel, o terceiro. E depois de Eude, que trouxe a libertação para Israel durante 80 anos, Israel provavelmente sofreu um período novamente com a opressão, né, dos seus inimigos, e aí entra esse terceiro juiz que ficou somente por um ano. A palavra vai falar que ele ficou somente um ano, os estudiosos, né, vão falar que ele ficou somente um ano como juiz em Israel, mas ele também libertou Israel dos seus inimigos. Aqui vai falar sobre os filisteus, que ele, né, matou 600 filisteus com uma aguilhada de bois. Então ele trouxe algum tipo de libertação ali naquele momento, enquanto ele foi juiz de Israel. Ele foi muito pouco tempo, né, juiz sobre Israel. Capítulo 4 de Juízes, seguindo aí. Depois da morte de Eude, mais uma vez os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Assim o Senhor os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. O comandante do seu exército era Cícera, que habitava em Araçote-Ragoim. Os israelitas clamaram ao Senhor, porque Jabim, que tinha
900 carros de ferro os havia oprimido cruelmente durante 20 anos. Então, vocês percebem que o texto de Juízes 4 já vai mostrar para nós um pouquinho do que está acontecendo nesse momento em que Eude morre, né? Esse segundo juiz morre, e mais uma vez os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, né? Eles começaram a cometer algum tipo de pecado que fez com que o Senhor os abandonasse à sua própria sorte, né? É isso que vai acontecer aqui. E aí o texto vai dizer que o rei de Canaã, que é o rei Jabim nesse momento aqui, que reinava em Azor, ele foi o que oprimiu Israel agora durante 20 anos. Então agora a gente tem um outro rei que estava habitando ali em Canaã, um cananeu, né, que não deveria estar ali, mas permaneceu, eles permitiram que ele ficasse ali, e agora eles estão sofrendo opressão por parte dele. Então esse rei Jabim é o quarto rei que agora, de alguma maneira, também oprime Israel. Mas os israelitas clamaram ao Senhor, porque Jabim tinha muitos carros de ferro, né? E estava oprimindo Israel durante 20 anos. A gente vai ver o que vai acontecer com esse rei logo em seguida, porque agora a cronologia vai levar a gente para a história de Ruth, tá? Mas a gente vai falar um pouquinho sobre Cícera, sobre esse chefe do exército, que eu sempre achei que era uma mulher, mas num dado momento aí da minha vida cristã eu vi que era o nome de um homem, né? Então o chefe do exército desse rei Jabim chamava Cícera, né? Então é um nome masculino aqui na Bíblia, desse chefe do exército, tá bom? Então eu quero que vocês vão comigo agora para o livro de Ruth. Dentro da cronologia é esse livro que vai ser lido agora. Podem ir lá para Ruth, capítulo 1. Ruth é um capítulo pequenininho, né? Um livro pequeno que a gente tem aí. Achem aí, por favor. Livro de Ruth. A gente vai começar hoje, provavelmente a gente termina na próxima aula, o livro de Ruth. Somente quatro capítulos, né? Bem pequenininho, mas é lindo. Contexto do que está acontecendo. Ruth, acharam? Deem um ok aí com a mão para mim, com joinha, se vocês acharam aí. Achou, Aninha? Joia. Então vamos lá. Ruth, capítulo 1, diz assim: na época dos juízes, houve fome na terra. Tá vendo por que o livro de Ruth entra aqui? Na época dos juízes, houve fome na terra, ok? Um homem de Belém de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. Então, se você tiver com o teu mapinha aí, pode dar uma olhadinha aí depois que você vai ver para onde eles foram. O homem chamava-se Elimeleque e sua mulher Noemi, e seus 2 filhos, Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá, e chegaram a Moabe e lá ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e a outra Ruth. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion, e Noemi ficou sozinha, sem os seus 2 filhos e sem o seu marido. Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com as suas 2 noras para sua terra. Assim ela, com as 2 noras, partiu do lugar onde tinha morado. Vamos parar aqui, só para a gente já contextualizar e ir seguindo também aos poucos, para ficar mais fácil a leitura e o nosso estudo aqui dentro. O livro de Ruth, ele entra dentro desse contexto do livro de Juízes, justamente porque o texto começa, né? A narrativa de Ruth começa dizendo, na época dos juízes. Então, nós estamos no período dos juízes, que é o período antes do primeiro rei de Israel, antes da escolha, né, do primeiro rei de Israel, que vai ser lá Saul com Samuel. Mas nesse momento a gente ainda não tem esse período de Samuel. Então nós estamos justamente no período dos juízes, porém nós estamos no meio dessa história toda, ou no começo dessa história toda, antes que chegue ainda lá
já Samuel com Eli e tudo mais, que a gente vai chegar um pouquinho mais para frente. Mas o texto de Ruth, o acontecimento com essa família, acontece exatamente nesse período. Aí existe o primeiro contexto, ou o primeiro pano de fundo para a história de Ruth, que é o primeiro versículo desse livro. Talvez ele seja o mais importante de tudo aqui para a gente compreender todo o restante da história. O que vai dizer? Na época dos juízes, houve fome na terra. Gente, em que terra houve fome? Na terra de Canaã, ok? Por isso faz com que essa família de Elimeleque, Noemi e seus dois filhos, Quilion e Malom, né? Malom e Quilion, eles saem de Belém de Judá e aí já começa a primeira questão que já chama a atenção da gente nessa história, que Belém, no hebraico, é casa de pão, né? Significa casa de pão, a palavra Belém, em hebraico. Então, significa casa de pão. Na casa de pão, faltou pão. Olha que contraditório isso, né? Como que eu posso dizer que na terra de Canaã, na terra prometida, que o Senhor havia dado como herança para o seu povo Israel, para as 12 tribos de Israel, ele separa todo o território, como a gente viu lá em Josué, no início aqui de Juízes, também vai falar um pouco sobre isso. Ele separa e o povo então agora está habitando a terra prometida, a terra que mana leite e mel, a terra que o Senhor havia prometido para o seu povo, que daria e que eles seriam extremamente abençoados dentro dessa terra. Os homens de Israel começam com todo esse problema do pecado que a gente já vem falando aí durante essas últimas aulas. E aqui nós temos agora uma família, um exemplo de família sendo dado para nós. E a cidade que eles saem e vão embora de Canaã é justamente da cidade de Belém de Judá. Então ali no território de Judá, da tribo de Judá, na cidade de Belém, que chama casa de pão, o significado da palavra Belém é casa de pão, agora eles estão passando fome, a fome na terra. E quando o texto bíblico vai falar sobre fome, gente, nós estamos falando literalmente de fome, tá? Nós não estamos falando de uma crise financeira, nós não estamos falando de um período de seca, nós não estamos falando de um período de dificuldade financeira da nação, não. Nós estamos falando de fome literalmente. Para que a palavra de Deus usasse esse termo para nós, é porque realmente a situação era extremamente caótica, era algo para morte, literalmente, não era algo que poderia se remediar. Porque nós estamos falando de famílias que dependiam primariamente da plantação e da colheita. Então, todo o território de Canaã, todas as tribos de Israel, eles dependiam exclusivamente da plantação, da colheita, dos animais, do leite, tudo dependia de animais que precisavam pastar e de plantações que precisavam ser feitas e que precisava ser colhida. Só que lembra das bênçãos e das maldições lá em Deuteronômio, lá em Êxodo, que o Senhor vai falar que eles seriam benditos naquela terra, que a bênção de Deus alcançaria eles se eles obedecessem aos seus mandamentos, se eles dessem ouvidos aos seus decretos. Então, todas as vezes que o povo de Israel ou nós desobedecemos a palavra de Deus, todas as vezes que nós viramos as costas para os mandamentos do Senhor, existem consequências que são as próprias maldições que a palavra de Deus tem para nós, mas que Deus deixou isso justamente como uma maneira de nós olharmos para a palavra e percebemos que o problema é o pecado. Então, de novo, Deus deseja a morte dos seus filhos? Não. Deus deseja que eu passe fome? Não. Mas Deus deseja que eu o obedeça. Deus deseja que a palavra dele, que aquilo que ele nos ordena, seja algo prazeroso para nós, e isso trará consequências de bênçãos e jamais de maldição. Mas nós somos duros de coração, somos pessoas
que esquecemos de Deus e então nós entramos nesse lugar do pecado, do erro que traz consequências. Toda ação gera uma reação, todo pecado gera morte, toda maldição gera sequidão, dificuldades. Então, o texto de Ruth, do livro de Ruth, vai dizer para nós que naquela terra, Judá, Belém, casa de pão, houve fome. Por causa do pecado de Israel, já dentro da terra de Canaã, o povo começa a sofrer com a fome. E essa família, esse pai, não querendo ver, né, seus filhos morrerem ali literalmente de fome diante daquela seca, daquela situação, ele toma então sua esposa e seus 2 filhos e vai para a cidade, para a região de Moabe. Só que nós temos ali os moabitas, um povo que é totalmente idólatra, que é totalmente contra os princípios de Deus, que segue outros deuses, e era inimigo de Deus, inclusive, todo o histórico que a gente tem sobre os moabitas, que são os descendentes lá das filhas de Ló, né? Com o pecado que elas cometeram com o próprio pai, nasce o Moabe e os... Eu sempre esqueço o nome do outro filho. Amon e Moabe, né? Então, os amonitas e os moabitas. Então, aqui nesse caso, nós temos os moabitas. E Elimeleque vai com a sua família justamente para essa terra de Moabe. E o texto vai dizer, então, que passado 10 anos, Elimeleque morre, né? E eu acho que não chegou nem a... Quer ver, ó? Versículo 3. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Os 10 anos os filhos, perdão. Elimeleque em seguida morre, né? Então, ele longe da sua terra, acontece alguma coisa e Elimeleque morre. E aí ela fica viúva e com seus 2 filhos, ok? A viúva, ela dependia estritamente, né? Exclusivamente dos filhos, no caso de uma viuvez. Então, Noemi precisava que os filhos agora a sustentassem, ajudassem ela durante toda a sua vida agora de viuvez, a menos que ela decidisse por um novo casamento, que geralmente não era o caso, né? E nesse caso aqui não aconteceu mesmo. Então, Noemi, ela ia depender agora do favor dos seus filhos, já que o esposo havia morrido, né? O marido havia morrido. Aí o texto continua. Esses 2 filhos dela, né, se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e a outra Ruth. Agora, Malom e Quilion, diante dessa situação, morando em Moabe, não habitando mais na sua terra, mas eles são israelitas, eles são efrateus, né? Eles são da tribo de Efraim, inclusive, né? Então, eles são da tribo de Efraim e eles agora se casam com mulheres moabitas. Gente, israelita podia casar com mulheres de outras nações? Não, né? Então, a gente tem mais uma consequência da saída de Elimeleque, da terra, da casa de pão para Moabe. Então, agora a gente tem a situação de um casamento de mistura, né? De israelitas, de 2 israelitas com 2 moabitas. Uma chamada Orfa e outra chamada Ruth. Agora são pessoas de fora, do meio de Israel, que estão se unindo, né? Uns com os outros aqui. Aí o texto vai dizer assim para nós: depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion, e Noemi ficou sozinha, sem os seus 2 filhos e sem o marido. Agora, essa mulher, ela se vê justamente sem os filhos e sem o marido. Uma viúva sem o auxílio dos 2 filhos numa terra estrangeira, numa terra que não era a dela. E agora ela tem 2 noras ainda, né, junto com ela. Então, são 3 viúvas no contexto de uma terra estrangeira. Olha a dificuldade aumentando, né, ficando ainda pior. Diante disso, versículo 6. Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com as suas 2 noras para sua terra. Assim ela, com as suas noras, partiu do lugar onde tinha morado. Noemi ouve notícias de que Judá, de que Belém voltou a ter alimento. Deus ouviu o clamor do povo de Israel. Deus ouviu o clamor do povo. Lembra que o texto aqui dos versículo 3, que a gente leu de Juízes 4, vai falar assim: os israelitas clamaram ao Senhor,
porque Jabim, que tinha 900 carros de ferro, os havia oprimido cruelmente durante 20 anos. Então, o contexto de Noemi é justamente esse, em que ela permanece ali em Belém de Judá durante toda essa opressão do rei Jabim em Canaã. Provavelmente durante 10 anos eles sofreram lá, morando ainda lá em Belém de Judá. Aí Elimeleque não aguenta mais a opressão e a fome, pega a sua família e vai para Moabe. E eles ficam lá por mais 10 anos. Então, justamente os 10 anos que eles provavelmente viveram ali, passando dificuldades, mas viveram em Belém, e mais 10 anos que agora Noemi vive com seus filhos, mesmo viúva lá em Moabe. E agora, passado esses 20 anos, pelo clamor do povo de Israel, Deus vai levantar então esse outro juiz para libertá-los das mãos desse rei cananeu. E Noemi ouve notícias de que o Senhor ouviu o clamor do seu povo, de que em Belém de Judá já havia então alimento, já havia novamente suprimento da parte de Deus. A bênção do Senhor havia chegado novamente para aquela terra. E ela decide voltar então para Belém de Judá. É isso que está acontecendo aqui, ok? Enquanto voltavam para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: vão, retornem para a casa de suas mães, que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo. O Senhor conceda que cada uma de vocês encontre segurança no lar do outro marido. Então deu-lhes beijos de despedida, mas elas começaram a chorar alto e lhe disseram: não, voltaremos com você para junto do seu povo. E disse, porém, Noemi: voltem, minhas filhas. Por que viriam comigo? Poderia eu ainda ter filhos que viessem a ser seus maridos? Voltem, minhas filhas, vão. Estou velha demais para ter outro marido. E mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu me casasse esta noite e depois desse à luz filhos, iriam vocês esperar até que eles crescessem? Ficariam sem se casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas. Para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Elas então começaram a chorar alto de novo. Depois Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Então Noemi aconselhou: veja, sua concunhada está voltando para o seu povo e para o seu Deus. Volte com ela. Vamos parar aqui. O que está acontecendo aqui, gente? Para a gente finalizar essa aula e a gente volta semana que vem, justamente desse contexto, dessa ida, né, de Ruth com Noemi para Belém de Judá. Nós temos aqui uma sogra que está com as suas duas noras moabitas. Elas são mulheres daquela terra, nasceram em Moabe, cresceram em Moabe, têm o costume e a tradição moabita, adoram outros deuses provavelmente, ou adoravam outros deuses provavelmente, por serem moabitas, e Malom e Quilion se casaram com essas mulheres. A cultura de Israel e a cultura desses povos daquela época eram de trazer as esposas para dentro da casa da sua família. Então, Noemi e Orfa e Ruth passaram a morar junto com Noemi. E quando essas moças elas vieram para dentro da casa da sua sogra, a gente imagina, pelo contexto aqui da tristeza delas de abandonar Noemi, é que essa sogra era muito boa. Ao contrário de qualquer outra família que a gente possa conversar, a gente tem uma família que muito provavelmente essa mulher era extremamente amorosa, extremamente temente a Deus, extremamente prestativa com essas noras e com os filhos, uma mãe e uma sogra amorosa, e que com certeza elas viveram esses anos de casamento com Malom e Quilion debaixo de muita bênção, debaixo de muita harmonia com Noemi. Então nós temos mulheres moabitas que passaram a ouvir dentro de casa quem era o Senhor, o Deus de Israel. Ainda que essa família talvez não estivesse totalmente voltada a Deus nos seus princípios, elas ouviam diariamente de Noemi, de como Deus era grande diante de todas aquelas situações, quem era o Deus de Israel, a terra que Noemi tinha vindo, as histórias, lembra que eram passadas de pai para filho? Isso é cultural em Israel. Os israelitas, as mulheres,
tinham o costume de ensinar os seus filhos dentro de casa a respeito do Deus de Israel. Então, provavelmente essas meninas, durante os anos em que elas foram casadas, elas ouviram de Noemi tudo a respeito do Deus de Israel. Então, elas passaram muito provavelmente, a prestar o culto ao Deus verdadeiro dentro do contexto familiar, ainda que elas tenham vindo de um contexto idólatra, dos deuses de Moabe, né? Mas é provável que elas tenham convivido ali com Noemi e com seus maridos e tenham até abandonado seus deuses durante o período do casamento. Depois o que acontece é uma outra história, com Orfa principalmente que volta. Mas aqui Noemi está dizendo assim: minhas filhas, voltem para a casa das suas mães, dos seus pais, porque vocês têm uma idade ainda suficiente para se casar novamente. E vocês são moabitas. Eu acredito, eu vou abrir um parênteses aqui, que Noemi olha para aquelas duas moabitas e fala: o que é que eu vou fazer com duas mulheres moabitas no meio de Israel? Israelita não pode casar com moabita, certo? O que eu vou fazer com essas mulheres viúvas, tão jovens, né? Não tem nem filhos, meus filhos não deixaram descendentes. O que eu vou fazer com essas duas moabitas dentro de Israel? Eu já vou ser alguém colocado à margem da sociedade por ser viúva, certo? Então Noemi já tinha essa consciência que ela não seria muito bem recebida em Belém de Judá por ser viúva. E sem filhos, os filhos também haviam morrido. Então era uma mulher sozinha, literalmente, que iria provavelmente viver à margem da sociedade de Israel. Ia depender da ajuda dos levitas, da ajuda do povo de Israel para continuar vivendo, ok? Porque Deus havia dado um mandamento para cuidar das viúvas e dos órfãos. Então Israel precisava cuidar das suas viúvas e dos seus órfãos, mas isso provavelmente não era algo muito simples e nem algo que eles faziam com tanta facilidade, visto que o ser humano ele é mau desde sempre, né? Então Noemi provavelmente olha para isso e diz: o que é que eu vou fazer, viúva, sem meus filhos e ainda com duas moabitas na minha aba? Então ela tentou argumentar com essas meninas que elas realmente permanecessem ali em Moabe e que buscassem um novo casamento entre os moabitas, entre os homens moabitas, que elas teriam chance disso e de serem felizes, né? Como Noemi não poderia ser mais, ela não poderia mais ter filhos, ela não estava em idade mais para se casar e ela não poderia dar filhos novamente para essas meninas para que elas continuassem o casamento, seguindo justamente a lei aquela lei que Deus colocou, que deveria passar um irmão para o outro, a esposa, para que desse descendentes para aquela família. Então elas teriam que entrar dentro dessa lei. Mas Noemi não tinha condições mais de ter filhos para dar homens para essas moças casarem. Então ela tentou argumentar de todas as maneiras para que elas permanecessem ali. Órfã vai ficar. Ruth vai argumentar até o final de que vai seguir Noemi, e é isso que a gente vai entender agora a partir desse texto do capítulo 1, versículo 16, vai ter o desenvolvimento do diálogo, né, de Ruth com Noemi, a respeito dela ir com a sogra e permanecer do lado dela até o fim, independente do que acontecesse. Ruth estava disposta a sofrer com Noemi a viuvez. Ainda se elas sofressem por ser viúvas, Ruth estava disposta a estar do lado da sogra até o fim. Acontecesse o que acontecesse, elas iam estar juntas devido ao amor, provavelmente, que Ruth teve, né, pela sogra, pelo convívio que elas tiveram ali dentro de casa, talvez tudo que Noemi ensinou para Ruth. E a gente vai perceber que, na verdade, tem algo a mais aí, que é essa questão da graça do Senhor alcançando já alguém fora do contexto de Israel, igual aconteceu com Raabe. Lembra aquela prostituta que ela é alcançada pela graça de Deus? Nós vamos ver novamente agora aqui com Ruth, essa mesma graça alcançando mais alguém fora do contexto de Israel e que recebe essa possibilidade de ser chamada para esse povo, alcançada pela graça do Senhor. Tá bom, meninas? Vamos orar para a gente terminar? E aí semana que vem a gente volta aqui justamente com o texto de Ruth, tá bom? Senhor, muito obrigada por essa noite, muito